Olá, galera do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marciano e estou aqui para passar mais um conteúdo histórico. Iremos dar continuidade ao nosso conteúdo com a Grécia Antiga no período clássico e no período helenístico. Primeiramente, é importante falar do período clássico e é importante também falar do Império Persa. Primeiramente, o Império Persa não era um império grego, era um império que estava se formando ali na região também da Ásia, no continente asiático, e também na região conhecida como Oriente Médio. Então, o Império Persa era um império enorme, era um dos impérios mais temidos da época, e a grande quantidade de soldados, né, de pessoas no exército, eram de se arrepiar, era de realmente ficar impressionado. Qualquer batalhinha que tivesse contra esse império, contra o Império Persa, era mais de 100 mil soldados lutando pelo lado deles. Então era um dos maiores exércitos do mundo da época. E na Grécia Antiga, tínhamos duas cidades-estados que estavam em ascensão, que era Atenas e Esparta. Mas eu vou falar delas só na próxima aula. Mas o que eu posso falar de Atenas e Esparta, adiantando para vocês? Era uma relação de guerra e união. Por quê? Atenas ficava pelo lado da democracia, aquela questão da política, das artes. Já Esparta era a cidade-estado com destaque na questão militar. Eles eram guerreiros e a guerra era basicamente a sua fonte de viver. Então essas duas cidades-estados, elas viviam em clima de tensão, porque eram as duas cidades mais desenvolvidas, cidades-estados mais desenvolvidas do povo grego, e eles viviam direto em tensão. Então Atenas, né, porque não conseguia vencer de jeito nenhum a Esparta, a cidade de Esparta, o que é que ela vai fazer? Ela vai pedir ajuda ao Império Persa, que era o maior império do mundo até então, né? Então, Atenas vai pedir, preciso da sua ajuda porque eu quero derrubar a cidade de Esparta. Então, faz um acordo com o Império Persa, Atenas faz um acordo com o Império Persa, só que depois Atenas diz, não, eu não vou mais invadir a Esparta não, vou invadir mais Esparta não. Então, os persas ficaram com raiva, ficaram chateados e acharam isso uma afronta a eles. Então, o Império Persa era um império que já estava expandindo o seu território. E por que o Império Persa era um dos maiores impérios da antiguidade e por que ele era mais tolerante? Porque quando ele dominava uma região, eles deixavam que os moradores daquela região praticassem as suas religiões, as suas culturas. Qual era a única coisa que era modificada? Era que o Império Persa exigia desses moradores, né, impostos. Diferente de outros grandes impérios da antiguidade, que quando um império invadia uma região, eles colocavam, né, destruíam a região, destruíam alguns povos, dizimavam alguns povos, mudavam as religiões dos povos, tornavam esses povos escravizados. E já o Império Persa, eles não faziam isso. Eles invadiam a região e anexavam essa região ao seu império. A única coisa que esse império deveria fazer era pagar um imposto ao Império Persa. A única coisa que o povo deveria fazer ao império era pagar um imposto. Então, foi isso que proporcionou ao Império Persa ser um império com vários e vários povos, com até línguas diferentes. Então, é nesse período que vai acontecer as guerras médicas. Professor, guerras médicas? Os médicos estavam lutando? Não, minha filha, não, querido. É o seguinte, médicas ganhou esse nome por causa que o nome do povo persa para os gregos era os medos. Então, guerras médicas, os médicas vêm de medos, que eram os povos que habitavam a região do Império Persa. Então, o Império Persa vai começar a invadir algumas cidades-estados gregas e os soldados de Esparta e Atenas começam a ficar, né, em preparação. E aí é que surge aquele sentimento que eu falei há um pouco tempo atrás, união e guerra, né, relação de guerra e união. Então as cidades-estados gregas vão se unir para lutar contra o Império Persa.
Então é aí que vai ter início as guerras médicas. Durante o reinado de Xerxes, a Pérsia tornou-se o maior império da Antiguidade Oriental, anexando a Ásia Menor, local de algumas colônias gregas. Então vai acontecer algumas batalhas que são importantes, a Batalha de Maratona, a Batalha de Termópilas, a Batalha de Salamina e a Batalha de Plateia e Micale. Na Batalha de Maratona, foi a batalha que ocorreu em 490 a.C. Os atenienses venceram o exército persa sob o comando de Dário I. Então a primeira batalha, a Batalha de Maratona, foi uma batalha entre os gregos, né? No caso Atenas, a cidade de Atenas, com pouco menos ou pouco mais, aproximadamente 10 mil soldados contra 50 mil soldados persas, e eles conseguiram vencer. Vocês estão vendo aí, né? Os gregos conseguiram vencer devido às suas táticas de guerra. Então a segunda batalha é a Batalha de Termópilas. Ela vai ocorrer em 480 a.C. e já é o Xerxes que vai avançar sobre a Grécia com mais de 200 mil soldados. É aquela batalha do famoso filme. Vocês já assistiram aquele filme 300 do Leônidas? Se vocês não assistiram, assistam, porque essa batalha de Termópilas é exatamente essa batalha em que os persas vão vencer os gregos. Vamos ter nesse momento o Leônidas com seus 300 espartanos lutando contra mais de 200 mil soldados do Império Persa. Então esse filme vai retratar essa batalha. Então se vocês não assistiram esse filme, assistam. É um filme muito bacana, 300, e é 1 a 1 na batalha, nas guerras, entendeu? Grego 1, persas 1. A outra batalha é uma batalha naval, que é a Batalha de Salamina. Apesar do Império Persa ter grande quantidade de navios, mas não tinha suas táticas, né? Eram muita gente, navios enormes, enquanto os navios gregos, os atenienses, eram navios pequenos. Eles conseguiram vencer aí as batalhas contra os persas. Então essa batalha aí também foi uma batalha muito importante, uma batalha naval, foi a Batalha de Salamina. E por último temos a Batalha de Plateia e Micale. Na Batalha de Plateia, as tropas atenienses e espartanas derrotam os persas, e é nessa batalha aí que Atenas torna-se a cidade mais importante da Grécia no momento, porque foi a cidade que mais venceu batalhas, vocês estão vendo aí, né? E ela se tornou hegemônica em relação a outras coisas. Então ela cria a Liga da Confederação de Delos, que era comandada por Atenas, com a justificativa de prevenir contra novos ataques de outros impérios ou até mesmo de outras cidades-estados da Grécia. Então ela forma um acordo militar com outros estados-estados, e essa confederação ficou como a Confederação de Delos. A outra confederação que surgiu também nesse período foi a Confederação do Peloponeso, que era comandada por Esparta, também com a mesma, praticamente para brecar o avanço de Atenas. Então o que vai acontecer nesse momento? As duas ligas, né, a Confederação de Dela e a Confederação do Peloponeso, vão entrar em guerra, e essa guerra foi conhecida como a Guerra do Peloponeso. Então o que vai acontecer nessa guerra? Atenas foi derrotada por Esparta, e o que vai acontecer? As duas cidades-estados vão se enfraquecer. Na verdade, as grandes cidades-estados da Grécia vão se enfraquecer. E aí vai surgir outro povo que morava ali, que habitava ali a região norte da Grécia, ficava ao norte da Grécia, que era o povo da Macedônia. Vocês estão vendo aí no mapa. O povo da Macedônia vai surgir nesse momento, aproveitando do enfraquecimento das cidades-estados gregas devido à Guerra do Peloponeso, e vai invadir a região, né? A pessoa do Alexandre o Magno, o Alexandre Grande, ele vai invadir a Grécia, e é nesse momento que temos o início do período helenístico. Por que helenístico? Porque é o período de expansão da cultura helena, dos helenos. Quem eram os helenos, pessoal? Eram os gregos. Então o Alexandre o Grande vai invadir outras regiões, inclusive vai invadir também a região do Império Persa, que estava enfraquecido também, devido às disputas internas. Então ele vai invadir essa região e vai se tornar um dos grandes e primeiros impérios mundiais.
que é o Império dos Macedônicos, o Império dos Helenos. Então, o período helenístico é o período do enfraquecimento da civilização grega. E é nesse momento também que vai surgir outro grande império ali pertinho, próximo, que é o Império Romano. Mas isso aí é assunto para outra aula. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A atividade está aí no WhatsApp. Qualquer dúvida, me procurem. Tenham uma ótima semana e fiquem na paz.